Oi, alegrias! Essa semana do Elemento Ar foi uma semana muito especial, onde a gente finalizou na sexta-feira com a presença do meu mestre querido, amado Aditya Dutta, que trouxe pra gente uma aula muito especial de Anapanasati, a meditação Anapanasati, que foi ensinada por Buda, histórico, Siddhartha. Eu senti de hoje vir aqui trazer um pouco sobre a história de Siddhartha, né? Siddhartha, ele é príncipe na Índia antiga e um belo dia ele começa a se questionar sobre o que é a vida. E dentro desses questionamentos ele escolhe sair do seu castelo, afinal de contas ele é um príncipe, né? Ele escolhe sair do castelo e quando ele sai, ele se depara com a velhice. E quando ele se depara com a velhice, ele se depara com uma pessoa idosa, ele se questiona: eu vou ficar assim? O meu filho também vai ficar assim? O meu pai também vai envelhecer? Se a juventude é impermanente, o que vale a vida? Ele começa a se questionar sobre a vida, sobre o que é o valor da vida. Se a juventude não é permanente, então o que vale a vida? Se todos nós vamos envelhecer, se toda a vida perece. E continuando nas suas reflexões, no segundo momento, ele escolhe novamente sair do castelo. E quando ele sai do castelo, ele se depara com a doença. E quando ele encontra a doença, ele se questiona. Ele não se questiona que o outro está doente ou por que o outro está doente. Mas ele se questiona que ele também pode ficar doente. E ele se pergunta: a vida e a saúde é tão impermanente que eu posso ficar doente, o meu filho pode ficar doente. A saúde é tão instável que os meus pais, a minha esposa, todos à minha volta podem adoecer. Então, o que é que vale a vida? Do que vale a vida se a saúde não é permanente? E se a vida é impermanente? Do que vale a vida? Continuando seus questionamentos, ele escolhe sair mais uma vez de dentro do castelo. E quando ele sai, ele encontra a morte. E quando ele se depara com a morte, ele se questiona: eu vou morrer. O meu bebezinho recém-nascido também vai morrer. O meu pai também vai morrer. Se a vida é impermanente, do que vale a vida? Do que vale viver? E após essa terceira revelação, esse terceiro questionamento, ele escolhe abdicar-se da sua vida dentro do castelo e se torna um buscador. Então ele sai de dentro do castelo, deixando para trás as suas vestes, a sua forma de viver como príncipe e começa a sua busca. Ele passa em torno de 6 anos dentro de uma escola de yoga, seguindo um mestre de yoga, né, se tornando um yogi. E em um determinado momento o professor dele vira para ele e diz que muito provavelmente ele seria o seu sucessor. Porém, ele percebia que Siddhartha tinha ainda uma instabilidade emocional. Quando Siddhartha ouve isso, ele percebe que as suas práticas ainda não estão totalmente disciplinadas da forma como ele gostaria, para que ele de fato conseguisse centralizar, equanimizar essa instabilidade emocional. E aí ele escolhe a vida ascética, ele escolhe viver uma experiência ascética muito mais rígida e de total restrição, né? Abdicando-se totalmente de tudo, de alimentos, de vestes. E nesse momento que ele escolhe ter essa vida ascética, ter essa experiência ascética, ele
passa pela experiência mística, que ele percebe que ele precisa estar em meditação, então ele se senta em meditação e ele escolhe, ele firma dentro de si que ele não vai se levantar enquanto ele não tiver as respostas. Então ele se estrutura com aquilo e ele entra no seu processo de meditação, no seu processo de observação da oscilação dos seus pensamentos, né, na variação de pensamento que ocorre, e na sua experiência mística ele é visitado por aqueles que chamam de Mara, que é o demônio, e também é visitado por Maya, que são os desejos, as ilusões da vida mundana. E no primeiro momento ele se depara com as perturbações da mente, digamos assim, que dentro daquela percepção hindu traz como as tentações. E aí a primeira revelação que se apresenta é a culpa. A culpa de ter abandonado a sua família, a culpa de ter abandonado a sua mãe, o seu pai, afinal de contas ele seria o sucessor do reino, de ter abandonado a sua esposa jovem, né, de ter abandonado o seu filho. E ele se mantém firme ali em meditação e ele percebe que essa tentação chega, mas no momento que ele continua no seu propósito, na sua respiração, era apenas uma ilusão. E essa ilusão se dissipa na sua frente. A segunda tentação de Mara se apresenta como os desejos, a sedução da vida mundana. E ele se mantém ali firme, pois jovem, ele também poderia passar pelos desejos da vida mundana, mas ele se mantém num propósito muito maior, que é acessar as respostas e o encontro consigo mesmo, para que a partir disso ele reconheça o todo que há nele e o todo que há em tudo em volta. E ele se mantém firme e a segunda tentação também se dissipa na sua frente. Esse véu se dissipa totalmente. E chega a terceira tentação como a vaidade. Na presença, Mara se transfigura em Brahma, o grande Deus Supremo, e diz para ele, Siddhartha, você é um iluminado, todos vão se render diante de ti, você é o rei dos reis, você é o melhor dos melhores homens, você é a pessoa mais incrível. E aí nesse momento que a tentação da vaidade e do orgulho se apresentam, ele, com toda a sua sabedoria, percebe que está diante de uma perturbação da sua mente, que está diante da presença de Mara, que é a representação da dualidade, representação dos desejos, representação daquilo que a nossa mente pode criar para nós. Ele eleva uma mão e a outra ele aponta para a terra, né? Ele traz que a terra é a testemunha que ele, a terra e todos os seres simultaneamente se tornam caminho naquele momento. Que não existe melhor ou pior, que não existe mais separação entre ele e todos os outros seres, que a vaidade e o orgulho de se sentir melhor é uma distração do caminho da unidade. Então ele traz que diante da terra todos somos iguais, todos somos seres unos em igualdade e semelhança. E a partir disso ele percebe e começa a receber os ensinamentos do caminho do meio. E ele percebe que esse caminho ascético de renúncia total de tudo também era um extremo de uma experiência. Que na verdade precisava do outro extremo para ela se equilibrar. E no momento que a gente consegue equilibrar um extremo do outro, a gente encontra esse caminho de Buda, que é esse caminho do meio, que é apresentado por Buda como esse caminho da iluminação.
onde a gente não rejeita nada e nem se apega a nada. A gente observa com atenção, trazendo consciência para o que aquilo quer nos trazer naquele momento, quer nos ensinar nesse momento agora. E quando você consegue equilibrar-se, encontrar esse caminho no meio, é o lugar da unidade, da união, de estarmos integrados com o todo. Então pratiquem meditação. Ele traz o ensinamento do Anapanasati, da meditação consciente, da atenção plena, com foco na respiração. Foi a meditação que ele praticou nessa experiência mística. Então, meditação nos promove a tomar consciência de quem nós somos e como está a oscilação da nossa mente. Então, pratiquem meditação, mesmo que seja 1 minuto por dia, para que você possa ser a transformação que você deseja para o mundo. Gratidão profunda. Namastê.